Boa noite. Uma palavra de muita alegria para saudar o Sr. Dom Manuel Clemente, o Sr. Dr. José Manuel Fernandes, para lhes agradecer a presença e terem tido também o gosto de estarem connosco hoje nesta segunda edição dos nossos Diálogos na Cidade, na iniciativa da Comissão Diocesana da Cultura, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro. Estamos no Teatro Aveirense e queria agradecer na pessoa do Sr. Diretor e da Sra. Vereadora da Cultura da nossa Câmara Municipal este acolhimento ao desejo que lhes manifestamos de poder realizar aqui este momento do diálogo na cidade. Vamos ter um primeiro momento com a Companhia de Dança de Aveiro, que vai interpretar uma peça de dança a propósito e criada a propósito do tema Diálogo em Tempo de Escombros, que é o título do livro de diálogo entre o Sr. Dom Manuel Clemente e o Dr. José Manuel Fernandes. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e damos assim início a este momento, este belo momento de reflexão, de cultura e de participação de todos. Diálogo na cidade é um momento de podermos agradecer a uns e a outros a alegria de estarmos em Aveiro, de sermos aveirenses e termos connosco o Sr. Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto e Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, e o Sr. Dr. José Manuel Fernandes, que na realização deste livro fez e deu-nos um belo contributo para uma reflexão tão oportuna e tão necessária nos tempos de hoje. Muito obrigado.
boa noite. Atendendo às diretrizes do Conselho Pontifício para a Cultura e seguindo as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa, foi constituída na Diocese de Aveiro a Comissão Diocesana da Cultura em 2005, com variadíssimas competências, mas sobretudo a apreciação do fenómeno cultural atual, a intensificação e dinamização do diálogo da Igreja com a cultura, que é um forte e sério desafio. É dentro deste contexto que a Comissão Diocesana da Cultura desenvolve presentemente o ciclo de conferências Diálogos na Cidade. Uma conversa sobre Portugal, o mundo e a Igreja Católica abre este ciclo de conversas públicas, às quais a Câmara Municipal de Aveiro e, na pessoa da Doutora Maria da Luz Nolasco, e o Teatro Aveirense deram todo o seu apoio. Estamos muito gratos. Aos nossos convidados, agradecemos desde já a pronta colaboração. É desde 2007 Bispo do Porto, depois de ter sido Bispo Auxiliar de Lisboa e responsável pela Comissão da Conferência Episcopal para a Cultura e as Comunicações Sociais. Licenciado em História e doutorado em Teologia Histórica, é autor de várias obras como A Igreja e o Tempo, História Breve da Igreja Católica, Igreja e Sociedade Portuguesa, Do Liberalismo à República ou Portugal e os Portugueses. Em 2009 foi galardoado com o Prémio Fernando Pessoa. A atribuição deste prémio foi o reconhecimento da sua intervenção cívica, onde se tem destacado por uma postura humanística de defesa do diálogo e da tolerância, de combate à exclusão e da intervenção social da Igreja. Dom Manuel Clemente desenvolve uma intensa atividade cultural de estudo e debate público, ao mesmo tempo que leva a cabo a sua missão pastoral na Diocese do Porto. Em tempos difíceis como os que vivemos atualmente, Dom Manuel Clemente é uma referência ética e religiosa para a sociedade portuguesa no seu todo. José Manuel Fernandes nasceu em Lisboa em 1957. É jornalista desde 1976, sendo hoje colunista do Jornal do Público, de que foi diretor entre 98 e 2009. É um grande jornalista deste tempo, com uma grande dimensão profissional, cultural e humana. Estudou Biologia e é professor convidado de jornalismo na Universidade Católica e no ISTEM. É autor de vários livros, como O Homem e o Mar, O Litoral Português, Rios de Portugal ou Ninguém é Neutro. A sua última obra, Diálogo em Tempo de Escombros, em que foi coautor com Dom Manuel Clemente, inspira hoje esta conversa e nasceu de um desafio por si lançado a este homem de igreja e dá corpo a um projeto diferente. Colocou algumas questões que serviram como ponto de partida para uma troca de cartas, mas que acabaria com uma obra aberta e geradora de interessantes diálogos, reflexões e partilha no espaço público. Algumas questões por ele lançadas e que aqui ficam hoje. A última década foi para Portugal uma década perdida? Podemos ter esperança no futuro? Como portugueses, temos medo de existir ou temos história a mais? Que papel tem a Igreja Católica hoje em Portugal e no mundo? No centenário da República, que balanço das relações entre o Estado e a Igreja? Será que vivemos tempos de novos ateísmos e de novos anticlericalismos? Bento XVI tem sido o Papa de que a Igreja e o mundo necessitavam? Com base nestas perguntas, passo a palavra aos nossos convidados. Muito boa noite. Primeiro que tudo, gostava de agradecer a este convite à Comissão Diocesana da Cultura de Aveiro. É um convite cheio de significado e cheio de impacto. Esta sala está impressionante. Há pouco comentava com o Dom Manuel Clemente quando
tivemos a ideia de fazer este livro, nunca pensámos que ele pudesse dar origem a debates com diálogos com esta dimensão. Portanto, ao Sr. Bispo de Aveiro, à Câmara Municipal, eu queria deixar o agradecimento e também estou particularmente comovido por estar neste espaço que esteve ligado aos congressos da Opção Democrática, ainda antes do 25 de Abril, e portanto tem também ele uma história e um peso na nossa memória. Eu vou muito brevemente só fazer uma pequena introdução para recordar como é que isto começou e depois tentar fazer um pequeno ponto da situação, porque a maior parte destes textos foram escritos digamos, há quase um ano, os últimos um bocadinho menos, e entretanto muita coisa aconteceu. Isto nasceu de uma ideia, de um desafio meu, ao Manuel Clemente, que eu não sei se lhe fiz logo no próprio dia em que ele soube de que tinha recebido o Prémio Pessoa, mas na minha cabeça sei que nasceu nesse dia, e depois encontramos-nos, eu comecei por pensar fazer uma entrevista, acabámos de fazer uma troca de cartas, que tem uma outra densidade, por assim dizer, uma densidade, apesar de o registro da entrevista estar neste momento mais do que consagrado. Acabamos de poder ler uma recente obra feita também com entrevistas com o Papa Bento XVI, uma obra muitíssimo interessante, de resto, que saiu há poucos meses, mas aqui o registro acabou por ser um bocadinho diferente. Acabámos por também escolher este título. Este título sai de uma frase que vem logo no primeiro texto do Manuel Clemente, e é um título que permite ter alguma preocupação e alguma esperança ao mesmo tempo. Falar de escombros é falar de algo que já existiu, que neste momento está um pouco maltratado, mas que pode ser e deve ser reconhecido. Portanto, houve um bocado, tivemos a preocupação, eu tive a preocupação, dentro de um diálogo que foi dialético, nem sempre não há pontos de vista diferentes neste livro, mas tivemos sempre a preocupação, acho que posso arriscar dizer isto, de procurar ser positivos. Portanto, de procurar olhar para a realidade portuguesa e um pouco também para o mundo, um pouco também para alguns problemas da Igreja Católica, falando dos problemas sem os evitar, mas ao mesmo tempo procurando dar soluções. Eu talvez um bocadinho mais cético, mais pessimista, o Dom Manuel Clemente mais otimista sempre, mas com uma preocupação construtiva. Devo dizer que o tempo que passou desde o início deste pequeno empreendimento, que foi essencialmente há um ano até agora, foram tempos difíceis. Foram tempos difíceis para nós todos, e eu tenho a sensação de que estamos a entrar numa fase, porventura, ainda mais difícil e mais complexa. Foi referido aí, um dos pontos de partida é saber-se até que ponto os últimos anos de Portugal tinham correspondido a um tempo perdido, a uma década perdida. Hoje, poucas pessoas já discutem isso. De facto, nós tivemos, desde 2000 para cá, praticamente sem ter capacidade para crescer. Se virmos o rendimento médio das pessoas, ele até diminuiu ligeiramente nestes 10 anos, e hoje olhamos para a frente e não vemos que possamos sair muito deste ramo-ramo nos anos mais próximos, pelo menos nos 2, 3 anos mais próximos. Para um país que deu um salto gigantesco nos últimos 50 anos, desde 1960 para cá, esta década foi uma década com um lado, de alguma forma, penoso e que coloca um enorme desafio. Nós construímos a nossa democracia com
com períodos mais difíceis, períodos mais fáceis, mas no essencial, com numa fase de crescimento económico em que era possível redistribuir a riqueza, e estamos a chegar a um momento da nossa democracia em que a riqueza não está a crescer e, portanto, torna-se mais difícil fazer essa redistribuição. Aquilo que se passou há pouco mais de uma semana, nas últimas eleições presidenciais, tem significado. Quer dizer, eu atribuo algum significado à abstenção. Eu nunca tendo sublinhar demasiado a abstenção, porque penso que a abstenção tem muito a ver com a competitividade das eleições, com o que está em jogo, e quando as pessoas se sentem mobilizadas, voltam a votar. Quer dizer, não é demasiado complicado. Eu dou mais significado, peso mais o número absolutamente ímpar de votos em brancos, de votos nulos e de votos em alguns candidatos que são quase antissistema. Diria mesmo que é praticamente antissistema, que seria o candidato da Madeira, o candidato José Manuel Coelho, e o outro fez uma campanha muito políticos, que foi o candidato Fernando Novo. Mas esse aí é um bocadinho diferente. Mas se somarmos os votos de brancos, nulos e de José Manuel Coelho, dá praticamente 10% do eleitorado. Das pessoas que votaram, das pessoas que se deram ao trabalho, naquele domingo frio, ventoso, irem votar. Não diria que seja um cartão vermelho à nossa democracia, mas é um sinal importante, é um sinal de que as pessoas eu acho que as pessoas sobretudo estão zangadas porque estão zangadas e estão um bocadinho aflitas. E em boa parte isso acontece porque tiveram muitas desilusões e muitas expectativas falhadas nos últimos tempos. E aquilo que eu temo, com toda a franqueza, é que não estejam ainda bem preparadas para o que vai ter que suceder-se necessariamente. Nós há um ano quase não ouvimos falar, enfim, o atual Presidente e futuro Presidente falou várias vezes do problema da dívida, mas quase ninguém falava do problema da dívida. Nós temos uma dívida pública muito grande e temos uma dívida privada ainda maior, 3 vezes a riqueza nacional. Eu acho que isto é dramático, em boa parte porque o que aconteceu nos últimos 15, 20 anos foi que andámos a consumir mais do que a investir e consumimos aquilo que devia ser os recursos, não apenas da geração, da geração que esteve no poder durante estes 20 anos, mas da geração que vem a seguir. Quer dizer, deixámos sem recursos, deixámos com dívidas. Esta semana, por acaso, eu tomei conhecimento de uma canção que começou agora a ser cantada por um grupo chamado Diolinda. Não sei se já alguém ouviu falar dessa canção. É uma canção que foi cantada pela primeira vez na véspera das eleições presidenciais, no dia 22 de janeiro, no Coliseu do Porto, e causou logo alguma comoção entre as pessoas, e que é uma canção que glosa o tema da geração, aliás, começa logo assim, é a geração sem remuneração, a geração que fica em casa dos pais, a geração que não protesta, a geração que sente que teve que estudar, que raio de mundo é este onde tem que se estudar para ser escravo, a geração que já fica contente por ter um estágio não remunerado, a geração que já fica contente que não consegue arrumar a sua vida, pensar nos filhos, pensar nos maridos ou pensar nas mulheres, quer dizer, e essa geração está por aí. Eu hoje fui ver a taxa de desemprego, mas a taxa de desemprego, como sabem, a nível nacional anda nos 10%, a taxa de desemprego abaixo dos 25 anos anda nos 23%, a taxa de desemprego abaixo dos 25 anos de licenciados anda nos 30%. Portanto, estamos a falar de pessoas que se esforçaram,
que estudaram, bem ou mal orientadas, se calhar muitas vezes orientadas para escolas, cursos, sem ser das profissionais, e que agora se vêem numa situação de grande, digamos, de grande ruptura entre aquilo que aspiraram ser e aquilo que podem ser. Eu acho que, eu diria que se calhar é com essa geração que nós devemos nos preocupar mais. Primeiro, porque são as pessoas que, em média, diria que têm a melhor formação, é a geração em que mais pessoas chegaram mais adiante no sistema de ensino. Podemos dizer muitas coisas sobre a exigência, sobre a qualidade do sistema de ensino, mas quando os números são tão diferentes dos números de antigamente, o salto tem que ser positivo. É uma geração que, por ser mais nova, naturalmente tem mais imaginação, tem mais garra, tem mais vontade de fazer coisas, mas é uma geração que está a ser posta de lado porque há muita gente instalada, há muita gente que tapou os lugares todos, que tapou os empregos, que tapou os lugares nas universidades, nas escolas, nas chefias, nas oportunidades. De vez em quando há uns que furam, mas isto está tudo muito tapado. E, portanto, em boa parte são essa geração que também tem mais interesse em conseguir que alguma coisa mude. O nosso enorme drama é que nós estamos de tal forma endividados e ganhamos tantos maus hábitos nos últimos anos que a mudança dificilmente será uma mudança pacífica. Ou melhor, pacífica não digo que não seja, pacífica até pode ser. Vai provavelmente implicar alguma dor, alguns sacrifícios, mais do que aqueles que nós temos falado até agora. Porque, imaginem isto, nós estamos a ir buscar dinheiro a 7%. Se nós quiséssemos pagar, só para pagar os juros, não era para devolver, para começar a amortizar a dívida, se quiséssemos fazer isso, com uma inflação andando nos 2%, teríamos que crescer 4, 5% ao ano. 4, 5% ao ano nós não crescemos desde 1989, salvo erro. Há 20 e tal anos que não crescemos 4% ao ano. Portanto, cada empréstimo que vamos buscar é mais uma cavadela no buraco onde nos estamos a afundar. Então, este ciclo tem que ser quebrado num momento qualquer. Tem que ser quebrado numa altura qualquer. Não podemos já quebrá-lo sozinho, temos que quebrá-lo com ajudas de fora. Mas, se não formos nós a quebrá-lo, se não houver capacidade de dar a volta cá dentro, o que pode vir a seguir pode ser pior. E há muitas razões para nós estarmos eventualmente preocupados e inquietos. O que se passou nos últimos dias no Norte de África é ao mesmo tempo uma razão de enorme esperança, mas também de alguma preocupação. Eu gostava muito de estar aqui a celebrar as multidões que estão a lutar pela liberdade. Só que aquelas manifestações não começaram porque as pessoas queriam liberdade. Aquelas manifestações começaram porque o pão subiu. Porque nós estamos com os alimentos mais caros de sempre. Nunca os alimentos nos mercados mundiais, o trigo, o milho, o arroz, os cereais, nunca estiveram tão caros. E, portanto, em populações onde a alimentação representa 40%, 50%, 60%, 70% do orçamento familiar, uma alteração no preço destes elementos básicos é a ruptura. Foi o que aconteceu primeiro na Tunísia, é o que aconteceu a seguir no Egito. É evidente que a seguir veio também a luta contra uma tirania, porque a tirania foi associada à crise. Mas nós não sabemos qual é a saída, porque não sabemos até que ponto é que o gene da liberdade está disseminado naquelas populações e até que ponto é que aqueles episódios da última noite, com pessoas a agredirem-se umas às outras, fações a agredirem-se na rua umas às outras, pode incendiar uma cidade que tem quase 20 milhões de habitantes, como é a cidade do Cairo. Eu acho que isso não vai, falar com toda a franqueza, penso que não vai passar para o norte do Mediterrâneo, não vai prolongar-se para este lado do Mediterrâneo. Nós não vamos sequer ter problemas como os gregos, que têm alguma tradição de violência, ou até às vezes que houver situações problemáticas em Espanha, que também tem mais tradição de violência. Mas há muita necessidade de mudar de modelo. E para mudar de modelo, só há uma forma de o fazer.
Eu penso que não podemos ficar à espera que sejam os governantes, que sejam os políticos a fazê-lo. Os modelos que nós, o modelo de sociedade e o modelo de Estado que nós vamos ter que ter no futuro, porque não vamos ter dinheiro para pagar este modelo que temos atualmente, vai ter que ser um modelo que, em boa parte, vai ter que nascer das muitas organizações que existem na sociedade civil, das muitas boas vontades que existem por todo o lado. No fundo, tirar partido também de muitas pessoas que hoje têm tempo livre que antigamente não tinham, porque vivem também mais tempo e que podem contribuir, dar o seu contributo para a vida social de forma diferente. E as coisas, só que isto tem que se pensar, imaginar e construir de uma maneira totalmente diferente. Para sair dos tais escombros onde estamos, que são escombros, e não falamos sequer disso, mas também há aqui um lado de escombros morais, no sentido de muitas referências se terem perdido e ser necessário também reencontrar essas referências, mas para sairmos disso é necessário muito movimento de baixo para cima. E isso é muito difícil, a gente não sabe como é que se faz. Mas encontramos sinais de como é que se pode começar a fazer. Um dos sinais veio-nos agora destas manifestações. Quase tudo aquilo foi organizado através das novas redes sociais. Pelo que eu percebi, boa parte desta reunião que estamos a ter aqui também foi impulsionada, estimulada, organizada, animada por uma propagação viral através também de redes sociais. É necessário criar esse tipo de movimentos. Acho que pessoas de boa vontade e com vontade de resolver este momento de crise, que não fiquem, portanto, capazes, não fiquem apenas a pensar na reivindicação que vão de fazer para alguém vir tratar do nosso problema, seja esse alguém, em Portugal, tende quase sempre a ser o Estado, mas perguntar o que é que nós podemos fazer para ir começando a resolver alguns problemas, de forma a mudar algumas coisas. Eu sei que algumas coisas, infelizmente, estão a ocorrer exatamente ao contrário. Eu estou muito preocupado, por exemplo, com a forma como se está a lidar neste momento com as escolas que têm contrato de associação. Ainda hoje, por exemplo, estive a ler uma parte do relatório que foi feito por um professor da Universidade de Coimbra, e nesse relatório chega-se à constatação que há um problema numa determinada escola, que fica em Arruda dos Vinhos, ter o dobro dos alunos que devia ter. E o senhor, que é geógrafo, faz lá as suas contas e diz assim: as pessoas que nasceram neste concelho não davam para encher a escola. Como é que isto tem cá tantos alunos? É porque os pais dos concelhos à volta não havia cá para pôr os alunos. Vêm de Sobral Montagraço, vêm de Vila Franca de Xira, pôr aqui os alunos. Não pode ser. Não pode ser. É concorrência desleal com as escolas públicas que ficam com lugares vagos. Mas porquê é que os pais vão pôr os filhos ali? Os pais vão pôr os filhos ali porque aquela escola, que recebe todas as crianças, onde as crianças não pagam nada, é uma escola que funciona bem, é uma escola que conseguiu conseguiu que o Conselho da Rua dos Vinhos tivesse a melhor média nacional a nível de matemática. Há uma coisa que funciona ali bem. As pessoas passaram a palavra uns aos outros. E então os pais arranjam moradas na Rua dos Vinhos e metem-se de carro de manhã cedo para levar os filhos à escola à Rua dos Vinhos, apesar de terem uma escola pública ao lado. Espero que não vão construir nenhum muro de Berlim nas fronteiras dos concelhos de Sobral e de Vila Franca para não deixar os pais passar com os filhos, mas se fecharem as turmas, se não os subsidiarem, vai dar ao mesmo. É a solução ao contrário. É a solução, nós temos uma escola boa, temos uma escola boa, temos pais preocupados, pais empenhados, e vamos dar uma cacetada na cabeça dos pais, vamos dar uma cacetada na gestão daquela escola, porque se calhar é um bocado complicado dizer que a escola pública que está ao lado e que está mal gerida tem que fechar, ela é que sim devia ter que fechar umas salas de aula. Portanto, este movimento, no entanto, mostrou que há muita gente preocupada e gente pelo país todo a mobilizar-se por isto. Nunca imaginei que as pessoas se mobilizassem pelo tema da educação, como vi pessoas mobilizarem-se pelo país todo. Portanto, há aqui coisas que são sinais contraditórios. E quando há típicos, no momento de alguma desorientação, como disse, muitas pessoas estão desorientadas, e aquilo que eu julgo que é um esforço importante
um esforço da sociedade, um esforço em que eu vejo a Igreja a poder ter um papel absolutamente fundamental, é conseguir que no meio desta desorientação a energia que naturalmente brota seja orientada na boa direção. Porque aquela canção dos de Olinda tanto pode dar para uma revolta inútil, como pode dar para levar aqueles jovens que estão a dar um hino àqueles jovens que estão um bocadinho desorientados, mas um hino com uma carga positiva e uma carga construtiva. Acho que já falei demais, provavelmente, e vou dar a palavra ao Manuel Fernandes. Boa noite a todos, caríssimo Dr. António Francisco, António Marcelino, também as autoridades camarárias, todos vós que quisestes vir, caríssimo Dr. José Manuel Fernandes. Já foi dito como é que surgiu há um ano o nosso diálogo. José Manuel Fernandes queria-me fazer uma entrevista e eu achei muito mais interessante entrevistá-lo a ele, assim entrevistámos mutuamente e por e-mail para cá e e-mail para lá, entre janeiro e março surgiu a primeira edição deste livro e depois foi intitulado com uma expressão que lá vem a certa altura, na página 47, e que diz o seguinte: estamos de certo modo em tempo de escombros, mas já se detectam indícios de reconstrução, gente que acorda, que se compromete e procura. E devo-vos dizer que um ano depois, praticamente, de termos concluído este diálogo, eu ainda subscrevo mais esta frase que apareceu. José Manuel Fernandes já disse o que é que esses escombros significam. Nós encontramos, não apenas na economia, mas na sociedade no seu conjunto, e muito em particular na cultura, e o que eu vou dizer tem uma incidência sobretudo cultural, e na ligação que a cultura tem com a religião, concretamente com a religião católica do nosso país, encontramos restos de coisas, referências a temas que tiveram, de certa maneira, mais organizados, mais sistematizados, e que hoje não estão assim. Isso aparece muito facilmente na conversa, por exemplo. Na conversa que se tem espontaneamente ou na conversa que se tem num programa de rádio ou de televisão ou mesmo na imprensa. Porque os temas pegam-se, depois largam-se, depois voltam a pegar-se e nós às vezes, ao fim de meia hora, uma hora de assistir, de participar, já não sabemos muito bem do que é que estamos a falar, se é que algumas vezes começámos a falar. Dissemos coisas. Até nas próprias locuções correntes, que chegam a ser caricaturais. No outro dia ouvi alguém que começava com uma tirada deste género: eu cá não sei, mas digo, eu cá não sei, mas penso, mas afinal pensou que está a dizer que coisa, não é? E este tipo de escombro, no fundo, são escombros de pensamentos herdados ou mal assimilados, nós encontramos muito vulgarmente, tornando hoje até difícil aquilo que este livro também tem no título, ou seja, o diálogo. Porque diálogo significa um confronto de pensamento, pelo menos dois, e que se fundamentam e que mutuamente vão crescendo, exatamente na medida em que se apresentam, se aprofundam, mas sem se perder, como nós dizemos vulgarmente, o fio à meada. Hoje é difícil ter tudo isso. Às vezes também notamos a muleta de uma certa linguagem que já quase que vale por si, digamos, de uma retórica vazia, em que se utilizam termos, adjetivos, mas nós já não sabemos muito bem a que é que eles correspondem, porque são muito vazios de substância, não é? Mas como já não sabemos o que devemos dizer, repetimos estas frases porque temos alguma coisa para acrescentar, pelo menos assim, teoricamente. No entanto, digo que subscrevo ainda mais do que na altura essa tal frase onde vem o título: estamos de certo modo em tempo de escombros, mas já se detectam indícios de reconstrução, gente que acorda, que se compromete e procura. E cada vez mais gente que está disponível para se comprometer. Aquilo que acontece, por exemplo, com o crescimento das pessoas que participam em ações de voluntariado
na sociedade portuguesa, confessional ou não, que todos os anos aumenta, é bem significativo do que eu estou a dizer. Numa cidade como aquela em que eu vivo, onde há todas as noites voluntários para ir ao encontro sem-abrigo, às vezes é difícil haver sem-abrigos para tantos, porque é muito grande e sempre cresce nos colégios, nas associações, a participação, a vontade está presente, mas isto encontramos, como digo, em variadíssimos setores da nossa sociedade, ou seja, muita gente disponível. Aqui há 2 anos, a Universidade Católica do Porto, a pedido da Câmara Municipal, fez um inquérito, fez uma sondagem às necessidades sociais da população e encontraram muitas necessidades, mas aqueles mesmo que estavam a fazer o inquérito ficavam sobretudo admirados com a disponibilidade das pessoas para integrarem ações de resposta a essas mesmas necessidades, desde que alguém lhes desse alguma orientação e encaminhamento. Portanto, esta disponibilidade existe e devo dizer que é a garantia maior que nós temos para o futuro. Várias vezes nesta conversa que nós evitámos, há um ano, eu refiro, e José Manuel Fernandes também, que a melhor garantia que nós temos do futuro é esta consolidação que, apesar de tudo, temos em termos culturais, nós, os que participamos desta sociedade portuguesa há tanto tempo, e há uma disponibilidade de base que, sendo aproveitada, sendo respeitada, desde que a própria administração respeite a sociedade e aquilo que é a sua espontaneidade, tem aí a melhor garantia de que as coisas se podem resolver. E devo-vos dizer que, na minha atividade pastoral, que é muito próxima das comunidades, concretamente nas chamadas visitas pastorais, ou então essas mais episódicas, é muito consolador, se nós quisermos, animador, talvez, verificar nos estabelecimentos públicos ou particulares, quer sejam de ensino, quer sejam de saúde, quer nas empresas, quer nas autarquias, quer no movimento associativo. Sei lá, um concelho como o de Vila Nova de Gaia tem cerca de 300 associações de tipo particular, quer para a saúde, quer para o ensino, quer para o acolhimento de idosos, quer para filarmónicas, quer desportivas. O que nós encontramos de voluntariado e disponibilidade em todas estas instâncias que eu aqui referi, para criar, para inovar no campo empresarial, para procurar mercados, é muito reconfortante, não para pararmos, mas para, com esta base, nos balançarmos àquilo que importa fazer e que é muito, e, concretamente, com esta consciência renovada que nós temos daquilo que, efetivamente, é preciso resolver. Não se pode adiar mais, porque já ninguém espera por nós. Em termos mais culturais, e só para não perder o fio à meada, eu refiro o que está escrito na página 88, quando se diz que hoje o problema continua a centrar-se na liberdade, convivência e como aspiração, sobretudo individualmente requerida. Se quisermos, digo mais à frente, o questionamento coloca-se hoje na relação da liberdade individual com possibilidade geral de escolha com as instituições culturais, sociais, que nos lembrem que há algo mais a considerar. Esta é uma questão que está em aberto. E esta questão, eu julgo que quem está em qualquer espécie de fronteira sociocultural assente muito bem, que os próprios pais sentem-se nas suas casas com as gerações mais novas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos numa sociedade, não só em Portugal, mas na Europa em geral, que de há 200 anos a esta parte está polarizada em torno do sentimento, antes de mais do sentimento, mas também da aspiração, enfim, mais informada de liberdade. O que a palavra liberdade possa querer dizer. Mas também vos devo dizer e lembrar, e nem seria preciso, que nestas comemorações dos 100 anos da República, dos 200 anos das invasões francesas que trouxeram a Portugal a dita Revolução, nós damos hoje à liberdade um âmbito muito mais individual do que as gerações passadas. Ou seja, as gerações, até recentemente, que sucederam na Europa, entendiam a liberdade, como aqui, neste próprio ambiente, nos anos 60, 70, foi reivindicada, como liberdade política. Isto é, no sentido de uma sociedade democrática, em que as pessoas pudessem expressar, pudessem escolher o seu destino coletivo, pudessem ser levadas a sério nessa mesma reivindicação. Hoje em dia, e concretamente na Europa e dos anos 80 para cá, dentro daquilo que se chamou a pós-modernidade,
A liberdade é, sobretudo, uma reivindicação de disponibilidade individual, não tanto cívica, porque essa, até felizmente, está garantida, se é que algumas vezes estas realidades estão garantidas. Mas, enfim, está mais ou menos estatuída e nela vivemos até para nos abstermos. Mas é sentida, digo eu, esta liberdade como uma pretensão imediata que torna complicada a integração institucional. Nós, na sociedade, ao longo de séculos, gerámos instituições que garantiam a persecução de ideários. Antes de mais, a instituição familiar, que essa, enfim, é natural, digamos assim, e que ao longo dos séculos foi sendo também apoiada pela legislação, e as pessoas não punham em causa, porque era assim, as pessoas nasciam em famílias, atendiam àquilo que os mais velhos diziam, em grande parte, até há poucas gerações, seguiam o destino dos seus pais, dos seus avós. Tudo isso mudou imensamente, e seria toda a noite para lembrar os itens dessa mudança. E hoje esta reivindicação da verdade é muito anti-institucional. Eu digo lá a certa altura do livro aquilo que eu próprio sinto. Eu tenho experiência letiva de docente desde os anos 70. E não só em aulas e na universidade, mas também fora desse âmbito, em conferências, em encontros, de todo o género. Ali ao longo dos anos 80, eu comecei a sentir que havia qualquer coisa de diferente, que eu ao princípio não percebia o que era. Com o tempo e com muita conversa eu fui-me apercebendo do que era. Era exatamente o choque deste sentimento individual da liberdade com o lastro institucional que as coisas geralmente tinham. Ou seja, dito de outra maneira, até essa altura era preciso que quem ensinava, quem transmitia qualquer espécie de saber, mesmo fora da escola propriamente dita, era preciso que essa pessoa fosse muito desastrada, fosse muito vazia naquilo que transmitisse, já tivesse fama disso mesmo, para não ser bem recebida. A partir dos anos 80, ainda mais dos anos 90, o sentimento é outro, ou seja, que é preciso conquistar a confiança do auditório. Porque a atitude, digamos, espontânea é de uma certa retração em relação a alguém que transmite uma mensagem. E isto aplica-se não só à escola, não só a todo o tipo de ensino, mas a tudo quanto é instituição em geral. Não é apenas nas famílias, é também no Estado e em tudo aquilo que ao Estado diz respeito, é nas instituições culturais, é nas igrejas e na maior daquelas que existem no território português e que transmite uma tradição cultural mais antiga, ou seja, na Igreja Católica. O que pode, digamos assim, trazer uma complicação maior, mas enfim, é a evolução das coisas e temos que a atender, neste compromisso quando seja público, quando seja generalizado, porque se as pessoas não aderem espontaneamente à tradição ou às instituições, isso tem que ser reconquistado em cada geração e em cada momento e tem que ser articulado em combinações que às vezes são sucessivas até finalmente se tornarem estáveis durante algum tempo mais. Porque as nossas unanimidades hoje são muito escassas. E em todo o lado tudo precisa de ser mais aprofundado, conversado. E infelizmente num tempo, não sei se pode ser infelizmente, mas pelo menos arduamente num tempo, em que a quantidade de informação que deveria ser ponderada, que deveria ser refletida para depois informar uma posição pessoal ou conjunta, é muito maior e nós temos muito pouco tempo para essa assimilação que nos permitisse discernir e andar todos. Está apenas esboçada, mas julgo que é uma questão cultural de primeiríssima ordem. Devo dizer também, isso vem escrito nas páginas 65 e 66, que sobrevivem, e de que maneira? Os preconceitos oitocentistas que excluíam a religião organizada do espaço público, reduzindo este à cidadania geral e abstrata. Isto apesar do pensamento personalista ter insistido depois na realidade intersubjetiva de todos e de cada um, na múltipla projeção e articulação de convicções e projetos. E continuo até para temáticas já referidas por José Manuel Fernandes, o espaço público não se estabelece na ausência, mas na complementaridade, e na partilha de ideias e de práticas, também religiosas. Eu voltarei a isto rapidamente. Não como mínimo, mas como máximo denominador comum. Cabe, portanto, ao Estado potenciar a espontaneidade social, particularmente no campo do ensino,
que oferece às novas gerações, primeiro que tudo através dos pais, o melhor da experiência acumulada e refletida. Isto através da escola pública, que é a escola de nós todos também, isto através da escola particular, igualmente viabilizada pelo Estado, que gere, que deve gerir, democraticamente as contribuições dos cidadãos, ou seja, tendo em conta a finalidade geral e relativa com que são dadas. O que é que aqui está dito? Está dito muitíssima coisa. Mas isto encontramos todos os dias. Eu há pouco vinha a conversar com o José Manuel Fernandes, com o Sr. Dr. Francisco, e vinha a contar uma coisa quase caricatural que me aconteceu há meses. Fui visitar a paróquia de um colega meu, um antigo colega de seminário, noutra diocese, que nem é de Aveiro, nem é do Porto, e achei, e ouvi isto, vou dizer, a Junta de Freguesia tinha feito, inaugurado, umas salas mortuárias. Mas, como está imbuída deste espírito de esvaziamento religioso de qualquer equipamento público, de neutralismo, não digo neutralidade, de neutralismo em relação a qualquer afirmação tradicional da crença, como é que intitulou essas salas funerárias? Intitulou-as Centro Interpretativo do Divino. Chega a ser caricatural, mas eu vi a placa, tive que ver, pedir ao meu colega, mostra-me isso, porque isso é um monumento, realmente. Ou seja, já somos tão temerosos, até acabamos por interiorizar este preconceito em relação a qualquer transmissão cultural expressa e expressiva, definida, que depois fazemos do espaço público, seja ele qual for, dos primeiros aos últimos, portanto, das maternidades às casas mortuárias, fazemos delas este vazio de referências onde já ninguém se entende e, sobretudo, já ninguém se motiva. Quando eu cá deixar os ossos, já não me preocupo muito onde eles vão parar, mas assim, para um centro interpretativo divino, acho, sinceramente, acho muito. Mas é um problema com o qual nós deparamos todos os dias. E depois tem a ver com aquelas polémicas que aparecem várias vezes nos jornais, se em espaços públicos, quer dizer, de nós todos, que tenham a ver com o ensino, que tenham a ver com a saúde, mesmo em populações que são muito maioritariamente e até culturalmente, se não confessionalmente cristãs, pode ou não pode haver um crucifixo, tira ou não tira um crucifixo, ofende ou não ofende o outro. Ainda aqui há tempos fui acompanhar um funeral e depois ia lá no carro funerário ao lado do chofer e reparei que havia uma coisa curiosa, tinha uma espécie de barrete, uma coisa de enfiar, assim, mas porquê é que o senhor tem aqui isto? É porque algumas pessoas não gostam e então eu enfio no crucifixo. Ora bem, se nós chegamos a uma sociedade assim, qualquer dia ninguém encontra ninguém, porque estamos diante de entidades abstratas que nenhuma delas nos representa a nós. Porque é que então não se põe mais? Se há mais expressões culturais que também têm simbólica, ponham também na parede, não se trata de tirar, trata-se de pôr, trata-se de complementar. Porque este preconceito, dizia, herdado de alguma filosofia, assim chamada, do século XVIII, mas que depois se agudizou ao longo do século XIX e ainda mais do século XX, e que agora nos levou a esta pós-modernidade, que Lipovetsky também chamou a era do vazio, não é espaço de ninguém, porque nenhum de nós lá se encontra. Porque nós, como essa alusão personalista quis dizer, nós somos o que somos na relação com os outros e o que somos como herança assumida ou não assumida, e como afirmação recebida ou não recebida, mas é assim exatamente que somos, não há abstração de tudo isso. E aqui temos muito que caminhar também. Não é apenas aquele preconceito de desconfiança em relação à herança que eu referi atrás, mas é também este esvaziamento social das referências, este esvaziamento cultural das referências, onde depois já ninguém é ninguém e ninguém se pode se sentir efetivamente mobilizado. Ninguém. Eu recordo quando, em 2005, participei, em 2004, participei na cidade de Paris, numa grande ação de várias dioceses da Europa, chamava-se o Congresso Internacional para a Nova Evangelização, no tempo do cardeal Luís Tigé, que tinha posto muito empenhamento nisso, e o próprio pobre do cardeal Luís Tigé, a dificuldade que ele teve para
fazer pura e simplesmente uma ornamentação do adro de Notre-Dame. Do adro de Notre-Dame. Acabou por lá levantar, enfim, uma cruz, aliás, muito formosa, sem autorização da Câmara, porque a Câmara também não lhe dizia que não, mas não lhe dizia que sim. E enfim, chegaram todos os ditos congressistas, que éramos milhares, de vários pontos da Europa, e lá apareceu a cruz, mesmo sem autorização, também ninguém atirou. Também não foi possível fazer uma procissão geral para terminar em festa no coração de Paris essa atividade, e então também se utilizou um estratagema, quer dizer, disse às várias paróquias da cidade de Paris que havia uma concentração em Notre-Dame às tantas horas, e aconteceu, de uma maneira completamente fortuita, que os vários grupos que se juntaram nessas paróquias foram andando em direção a Notre-Dame. E a certa altura, quanto mais as ruas se aproximavam de Notre-Dame, todo o centro de Paris era uma enorme procissão. Ninguém a marcou, as pessoas iam todas por acaso para o mesmo sítio à mesma hora. Mas se ter que chegar a estes subterfúgios é muito complexo, porque, repito, ninguém se mobiliza assim, e até esta disponibilidade para intervir, se temos que deixar em casa, ou já não sei, reduzida à sacristia, ou aqui íntimo, não sei de que consciência, aquilo que verdadeiramente nos move, nos define, nos disponibiliza, então, qualquer dia também já não vamos. E este problema é um problema grave. O problema do esvaziamento cultural, esta abstração individualista ou então massificada, em que cada um não se reconhece nem se pode afirmar como pessoa, é um problema grave que nós temos que resolver. Porque, em termos culturais, mas também em termos públicos, não respeita a sociedade como ela é, que não é um montão de entidades abstratas, nem é a abstração de cada um de nós, mas é constituída por pessoas que transportam tradições, também inovações, dentro dessas mesmas correntes tradicionais ou outras, e que se encontram com o que são. Aqui há dias participei também num debate, enfim, com uma figura muito conhecida lá da sociedade e da Academia Portuense, e era sobre a tolerância. A certa altura do debate, eu comecei a sentir que havia ali qualquer coisa que estava errada. É porque a tolerância não chega. É preciso outra coisa, que é o respeito mútuo. A tolerância é simplesmente deixar que o outro seja, não me importando muito, com aquilo em que ele creia ou não creia. Isto é pouco. Não é mau. É melhor do que estar a oprimir os outros só porque não pensam como eu, com certeza que é melhor. E passamos por aí. Mas não chega. O respeito mútuo, esse é que é importante. De tal maneira, quando nós chegamos ao fim daquele debate, eu disse, e o meu colega de debate também concordou, agora aqui estava bom para começar. Vamos falar do respeito mútuo. E é preciso que na sociedade nos respeitemos uns aos outros, porque só assim nos conseguimos mobilizar, e é também importante que a administração pública, que eu prefiro dizer assim do que dizer Estado, porque Estado somos todos nós como sociedade organizada, e que a administração pública respeite a sociedade naquilo que ela é realmente, não abstratamente, mas realmente. Também naquelas iniciativas conjuntas, como as que referi, e José Manuel Fernandes já referiu, no campo do ensino. Porque sem esta mobilização não vamos lá. Aqui há tempos também ouvi dizer a um economista do Porto que a região norte, e a começar aqui, certas zonas do distrito de Aveiro, e depois acotizando-se lá no norte do distrito do Porto, quando ele confina com o de Braga, naquela famosa zona do Ave, são das que mais sofrem neste momento de grandes dificuldades até de sustento para muita gente. E dizia esse economista que é injusto que assim seja, porque tinha sido precisamente aqui, e ele falava sobretudo nesta zona mais central do Porto, que as pessoas, mesmo a nível empresarial, tinham andado por si. Às vezes de uma maneira, enfim, muito rudimentar e por isso incapaz de aguentar os embates de economias emergentes, por assim dizer, como essa presença, enfim, de asiáticos e outros agora, mas por si, tinham andado por si, tinham sido menos subsidio-dependentes, e eram exatamente essas que agora mais sofriam, porque estavam mais longe de outras grandes iniciativas empresariais que tinham estado sempre mais encostadas à administração pública. Enfim, uma administração que respeita a espontaneidade social em qualquer campo que seja, do empresarial ao educativo, do educativo ao cultural, do cultural ao confessional e interconfessional, porque só assim é que nós conseguimos também garantir-nos o futuro que temos todas as capacidades para conseguir.
Agora, apenas mais duas referências muito rápidas e mais duas citações, ainda a propósito da maneira como esta instituição tão fundamental na sociedade portuguesa, que é o catolicismo, como eu costumo dizer quando faço lá visitas e vou sobretudo a instituições que não são nada confessionais. Recordo no outro dia a pressão que fez um centro republicano ali da área do Porto, porque eu lá fosse às comemorações, eu até achei graça, porque me lembrava do ambiente que ali se vivia em relação à instituição católica há 100 anos. Mas enfim, eu costumo dizer, eu estou aqui apenas como representante da mais antiga instituição presente no território, porque a diocese existe desde o século VI, e acham graça, e é verdade. Mas em relação à contribuição que esta grande instituição, que é a Igreja Católica em Portugal, pode dar neste conjunto. E retomando aqui o que disse atrás sobre o diálogo, essa contribuição é possível, mas também seja definida, porque só quem tem alguma coisa para dar e a consciência de que o tem, é que pode entrar no diálogo social num sentido construtivo, para quem aceita ou quem não aceita, mas pedimos em conjunto com outras propostas que apareçam. Isto não pode ser como aquele velho disco de Newton, não é? Das experiências de física dos antigos liceus, que tinham várias cores, mas que andando muito depressa ficava tudo pardo. Não pode ser assim. Portanto, isto tem que ser com a contribuição específica de cada um. E este problema é agora nosso para quem for católico e para quem se integrar na Igreja Católica. Eu digo assim na página 91. Digamos ainda que o cristianismo, e especialmente o cristianismo católico, que é mais sacramental e comunitário do que outras denominações cristãs, se defronta hoje com duas problemáticas principais, e são grandes. Redescobrir-se e repropor-se como a experiência de liberdade compartilhada, e usar pedagogicamente o que arrasta, e é muito o que arrasta, de religiosidades pagãs, que só pretextualmente usam ao catolicismo. Ainda ontem em Portugal, norte a sul, se celebrou o São Brás. Eu não sei se fez alguma referência ao São Brás que realmente existiu e ao porquê dele ser mártir. Ou se andámos entre doenças de garganta e chouriças. O que arrasta de religiosidades pagãs, que só pretextualmente o usam ao catolicismo, retendo em visões pré-modernas da realidade, aliás, retomadas por algum New Age pouco crítico, muito pouco crítico. Mistura coisas antigas adulteradas e coisas ditas modernas que não são. Ou seja, nós temos que nos redefinir também, agora falo de católico para católicos que o sejam, naquilo que é a nossa contribuição específica e o que tem de criativo a nossa tradição cultural também, cultural, para o enriquecimento social que se pretende. E esta redefinição do catolicismo entre coisas antigas e modernas, naquilo que é autêntico, que é próprio e que remota basicamente à pessoa e aos ensinamentos de Jesus Cristo, possa ser apresentado, mas antes de mais precisa ser redescoberto na comunidade católica como um enormíssimo filão cultural. E que não seja tão iludido por esta gestão de uma religiosidade que é como tudo o que é humano, não é bom nem mau, antes pelo contrário, mas que ainda não é a proposta cristã propriamente dita. Esta redefinição do nosso cristianismo, e no caso do cristianismo católico, para assim entrar com uma proposta específica, autêntica, no debate cultural e na criação do futuro, é muito importante. Como convicção e certamente como caridade e como solidariedade, porque do comportamento de Jesus Cristo tiram-se consequências práticas e sociais muito importantes. Eu costumo referir aquelas que vêm no número 160, para quem quiser a referência, o número 160 do compêndio da doutrina social da Igreja. Isto é, há 100 e tal anos desta parte de maneira sistemática, foram-se tirando das palavras de Jesus Cristo e do seu comportamento evangélico, foram-se tirando consequências para um agir cristão na sociedade. E essas consequências chamam-se a doutrina social da Igreja. E aqui há meia dúzia de anos foram compendiadas, porque já são milhares de páginas de documentos acrescentados nesse dito compêndio. No número 160 vem 4 referências que eu gostaria que, enfim, qualquer cristão católico tivesse tão presente como tem os artigos do Credo. E já não é barato que tenha presentes os artigos do Credo. Mas, enfim, que tenha presentes, não é? Que são aqueles chamados princípios permanentes da doutrina social da Igreja. O primeiro deles
é a dignidade da pessoa humana. O segundo deles é o bem comum. O terceiro é a subsidiariedade, que todas as instâncias superiores, quer internacionais, quer nacionais, completamente as ditas estatais ou administração pública, não se substituam à espontaneidade social, mas vão em seu subsídio, quer dizer, em seu apoio e em seu estímulo, para que a sociedade se resolva como tal, no respeito por aquilo que cada pessoa pode e deve fazer. E o quarto é a solidariedade, ou seja, que não haja nenhuma resposta particular que não tenha em conta a resposta ao conjunto. Repito, a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. É preciso que nós nos definamos como cristãos católicos para que, assim, entremos no debate social, cultural, corrigindo o que haja a corrigir, mas andando para a frente com esse estímulo permanente e tão criativo que é a pessoa, a palavra e o testemunho de Jesus de Nazaré. E, finalmente, queria aqui deixar uma citação do número, da página 96, me parece particularmente importante. Esta é decisivamente cultural. Pode ser polémica, mas eu acho que é decisivamente cultural. Vou dizê-la devagarinho. Vale-nos o tempo todo. A redescoberta da religião na cidade secular, nesta sociedade que descobriu a sua secularidade, quer dizer, aquilo que vale enquanto vale. A vida de nós todos, como passamos neste mundo, aquilo que são os nossos dotes de inteligência, e compartilhamos crentes e não crentes, a nossa capacidade de fazer e de refazer. Isto é a secularidade. Aquilo a que o Concílio chamou, o Vaticano II, há 50 anos, a autonomia das realidades seculares, aquelas temporais, aquelas que acontecem no tempo, e que nós compartilhamos com todos. A redescoberta da religião na cidade secular só se pode fazer por diferença positiva. Ou seja, diluída, seja num centro de interpretação do divino, seja no que for, não serve. Não é contribuição nenhuma. Por diferença positiva. Não é por diferença negativa, nem rebarbativa. É positiva, como proposta. Abrindo o movimento da história pessoal e da história coletiva até, que vem do princípio, vem da origem da humanidade, com progresso, anda aí por diante, abrindo, e esta é que é a contribuição positiva que a religião pode dar, ao sinal do fim, que vem do futuro como oferta. Eu explico. É aquilo que um grande poeta português do Porto, o Fernando Echevarria, constantemente inclui no seu discurso, que é a palavra cesura, corte. Ou seja, o lugar da religião também é um lugar da arte. Como há bocadinho vimos aqui, de uma maneira tão plástica e tão conseguida. Também é um lugar da arte. Mas muito especificamente o lugar da religião, religação, a ligação à totalidade, a ligação a Deus, a religação não apenas ao princípio, mas ao futuro. O lugar é esta cesura, ou seja, que pelo comportamento dos crentes apresenta ao mundo não apenas aquilo que é corrente e aquilo que é repetido e aquilo que é todos os dias, mas o lugar do fim, o sinal do que é completo, do que é perfeito, do que é transcendente, e mais do que transcendente é oferecido, não é conquistado por nós. Isto também se chama mística. Um grande teólogo do século XX dizia que o cristianismo do século XXI ou seria místico ou não seria coisa nenhuma. Porque é mais uma vez o comportamento de Jesus de Nazaré. Ou seja, quem se refere a Jesus de Nazaré e o toma como tipo, o toma como estímulo, toma como modelo, e nesse sentido os cristãos têm responsabilidades acrescidas, embora não exclusivas, percebe o que era o comportamento dele. Ele viveu neste mundo 30 e tal anos. Mas, quer na carpintaria de Nazaré, daí sabemos pouco, quer depois nos 3 anos em que circulou, e daí temos mais relatos, ele certamente pagava o tributo a César e mandava pagar, mas dizia que era preciso dar a Deus o que era de Deus. Ele certamente que se situava nas necessidades das pessoas e dizia que era preciso dar-lhes de comer e arranjava maneira de o comer chegar a todos. Mas também era capaz, pelo seu comportamento e pelo que dizia, de fazer entender que este pão, sendo indispensável, não é suficiente. Ou seja, este é o comportamento dos crentes, pela intensidade com que estão na normalidade.
E esta susura, este corte vertical, esse é um lugar da religião e o Jurtia é absolutamente indispensável como motivação para, a partir dos escombros do passado, nós conseguirmos um melhor futuro. Muito obrigado. Vamos dar início agora. Vamos dar início agora ao debate, que em princípio seria para até às 11 horas, mas como já são 11 horas, alargamos até às 11h30. Agradecemos que as questões postas sejam breves, para que muita gente possa fazer a sua perguntinha. E eu começaria por dar início a este debate com uma pequenina questão, muito simples. Estamos diante de um homem da Igreja, estamos diante de um agnóstico que no espaço público conseguem dialogar com tanta abertura, mas sobretudo com muito respeito. Hoje constatamos que o respeito é esquecido por uns e por outros é mesmo desconhecido. Eu atreveria a perguntar a cada um dos intervenientes qual é o conceito e a visão que têm sobre o respeito em pleno uso da liberdade e, como já disse o Sr. Dom Manuel, bem diferente da tolerância. E já agora, o que poderíamos fazer para relançar esta cultura do respeito? Eu era capaz de perguntar mais alguém, se havia mais alguma pessoa interessada em fazer uma pergunta. Podemos começar por... Faz favor, eu não sei. Boa noite. Eu tinha só duas questões muito simples, uma para o Sr. Bispo, outra para aquilo que eu vou sempre chamar de diretor e já não ser os premiados assim. Eu, Miguel Araújo, sou da área da comunicação, eu sou aqui da Aveiro. A primeira questão que eu gostava de colocar ao Sr. Bispo era, e já que estamos a falar de diálogos na cidade, e que falou do Concílio Vaticano II, que tem cerca de 50 anos, até que ponto é que esse concílio está implementado na sociedade e até que ponto é que os cristãos, como tal, que papel é que podem ainda desempenhar neste contexto de cidade e de comunidade. Em relação ao Dr. José Manuel Fernandes, a questão que eu colocava era mais ligada com a questão da comunicação social e tem a ver com o facto de hoje se falar em crise e que a crise mais do que financeira, se calhar mais do que financeira, económica, é também uma crise de valores. Até que ponto é que o papel da comunicação social ainda hoje pode ser o de valorizar valores como a justiça, a solidariedade, dentro de um ambiente que nós hoje cada vez vemos mais constrangido, mais económico do que propriamente um ambiente de comunicação social em si mesmo. Agora sou eu a fazer a pergunta. Muito obrigada e boa noite a todos. A pergunta é simples. Se nós fomos educados, formados para o sacrifício, o Sr. Dr. José Manuel Fernandes falou na canção dos de Olinda. Eles tiveram todos mimos, não foram educados nem formados para o sacrifício e para o esforço. Como é que vamos agora encarar o futuro do país, da Europa e do mundo, com as crianças e os jovens, os futuros adultos, os futuros governantes,
sem estarem preparados para o sacrifício, uma vez que fazemos tudo com o consumismo e com o facilitismo. Obrigada. Eu acho que começamos com 3 perguntas e depois continuaremos com outras 3. Bem, perdão. Eu acho que não é difícil dialogar com respeito. Se tiver... Acho que a única coisa que é preciso ter para dialogar com respeito é um dos 5 sentidos, que é a audição. Portanto, se nós soubermos ouvir a outra pessoa e, portanto, ouvir com atenção, perceber o argumento, perceber se no argumento alguma coisa faz sentido ou que não faz sentido, podemos estar totalmente em desacordo, podemos a seguir refutar em absoluto esse argumento, mas não temos que deixar de ter respeito. Aquilo que se passa, infelizmente, muitas vezes, e que se tem vindo a agravar, do ponto de vista nos últimos tempos, é que deixou de haver troca de argumentos e o debate passou a ser... A expressão é do professor António Barreto, salvo eu, ouvi a semana passada, e acho que é uma expressão que faz sentido. Passou a ser um debate marial. Portanto, o que conta é puxar o peito para a frente, é conseguir uma boa chicoelina, portanto, um bom efeito cênico e, se possível, deixar a terra queimada, para que quem vem a seguir não consiga progredir. Portanto, isso de facto não implica respeito, não pressupõe respeito, destrói o respeito. Acho que há toda uma pedagogia, todo um trabalho necessário a fazer, no sentido de recolocar o debate público, todo o debate público, num nível diferente.